Boa noite, pessoal. Então, satisfação de estar aqui de novo com vocês. E a gente está continuando o nosso trabalho aqui à distância, enquanto não tiver a nossa liberdade para nos reunir novamente. E como a gente falou semana passada sobre a questão do batismo, eu aproveitei, estava conversando com algumas pessoas e aproveitei para trazer um experimento, né? O pastor Gabriel, que vocês conhecem, ele é uma das pessoas que, segundo a gente conversando, eu conheço ele já, ele me falou que é uma pessoa que ele foi batizado no Espírito Santo. Então nada melhor do que esclarecer o assunto é trazer a pessoa que viveu a experiência, que vive a experiência, né? Também está para chegar aqui o Anderson, que vai trazer para nós também uma experiência. Tem a Sônia também, que não sei se ela vai ter coragem de falar ou não, né? Eu queria colocar uma mulher também para falar, para não ficar só um homem falando. E também da experiência dela no Espírito Santo. Né? Para quê? Para que a gente deixe bem aberto, bem clara essa questão, né? O que é o batismo da água que o João Batista faz, que a maioria das doutrinas fazem ainda, né? E o que é quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, porque esse viés ele fique aberto, esse viés ele fique claro, né? E talvez desperte as pessoas a perguntarem, né? Começar a perguntar o que é isso, por que eu sou, aonde eu sou batizado, se eu sou batizado em João Batista, em Jesus, qual que é. Eu acho que isso porque é muito nebuloso. Se vocês perguntarem, como a gente já falou na outra reunião, se vocês perguntarem num grupo de 100 pessoas, vocês vão olhar uma para a cara da outra e não vão saber o que falar. Mesmo pastores de igreja, se você perguntar alguns deles, líderes, vou usar o termo, né? Mesmo os líderes de igreja, de qualquer igreja que você perguntar, eles não sabem, às vezes enroscam e ficam meio patinando ali, porque o negócio é um assunto que está tudo embolado. A nossa tentativa não é de contrariar ninguém, não é de fazer ninguém mudar de ideia. Dizer, olha, existe isso. E a pessoa escolhe e faz aquilo que ela achar que é bom para ela, né? Que é a nossa proposta. Então, como que é, Gerson? Para dar um joinha dá um curtido no vídeo. Dá um curtido no vídeo, manda para os seus amigos que você gosta, se você achou que é importante. E vamos botar para rodar o esclarecimento, o entendimento, né? E a manifestação de Deus, né? Na nossa vida, o pão espiritual, como a gente tem falado, a esperança que a gente tem procurado trazer para as pessoas, esperança na vida, porque a vida está cada um com suas lutas aí. E também fazer a comunhão com Deus. E a gente vai num outro momento abordar algumas coisas para que essa teologia das nossas lives aí, que a gente já vinha fazendo isso lá, né? Que a proposta nossa é esperança, comunhão com Deus e o pão espiritual, né? Fazer essa trindade aí junto com a gente na Bíblia, que traz esse esclarecimento, né? Então aí aqueles que quiserem ler com texto na íntegra, né? Vocês podem ver o capítulo de João, o primeiro João, que é segundo João, no capítulo, eu vou ler só o 33, versículo 33, que ele explica bem o que vem tudo antes, né? Porque não ficar lendo, quem quiser ler, o pessoal lê em casa, se você quiser ler todo o conteúdo, eu não vou ler tudo, porque eu acho que aquela pessoa que quiser se inteirar mais disso daí, ela pode estar lendo na sua própria casa, com a sua própria Bíblia, com o tempo, né? Eu só estou lendo aqui para a gente, eu estava conversando com o pastor, para ficar cada vez mais claro para a gente essas questões, né? Então, ele diz aqui assim, no versículo 33, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vireis descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, acho que deixa muito claro, né? Para a gente poder entender o que nós estamos tentando esclarecer, na verdade. Como a gente falou, não quer polêmica, não quer falar de certo e errado, não é isso. Só esclarecimento, né? Então ele diz assim, aquele que vem, que eu vejo descer sobre ele, né, o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quer dizer, é diferente do que eu estou fazendo. Eu estou fazendo de água do meu jeito, mas o que vem depois de mim vai fazer com o batismo do Espírito Santo. Então, é uma questão para a gente poder entender, né? E como eu conversei com o pastor também, depois da nossa live da semana passada, e ele passou pela experiência do batismo
na vida dele, né, quando jovem ainda, já foi batizado pelo Espírito, ele tem essa experiência, né, como eu falei para vocês, não sei se o Anderson vai chegar aqui, então eu achei que seria interessante trazê-lo, né, para que ele fale para vocês, para que fique uma pessoa que nada é do nosso meio, porque está lá, porque acha que é isso. Então eu quero trazer uma pessoa de fora, né, uma pessoa de fora, para falar como é a história, como que ele vê ele como pastor, né, que tem a visão dele, como que foi para ele, como que é isso para ele hoje, né, pastor, até se puder até explorar um pouco o assunto, a diferença, né, não sei se você pensa como eu, que muitas pessoas são batizadas na água, mas ela não é batizada no Espírito Santo. Ela continua sendo a mesma pessoa, do mesmo jeito, a vida dela não muda nada, então é diferente. E essa diferença que a gente está querendo fazer o quê? Despertar para esse interesse e que as pessoas busquem essa diferença. Porque as pessoas que têm essa diferença, elas têm um privilégio muito grande. Quando eu falo em privilégio, não é no sentido de ser melhor do que ninguém. O privilégio, assim, são as benesses, né, pastor? Que vêm na pessoa quando ela recebe o dom do Espírito Santo nela. Então eu queria que você falasse um pouco para nós sobre como que é a sua experiência e como que é essa visão na sua jornada que você tem feito aí. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos que estão na casa aí. O que eu quero dizer, quando eu tinha 13 anos, eu já ia na igreja, ficava ali juntamente com os pastores, os jovens, e um certo dia teve um retiro lá no Xiririca, lá onde era o sítio do pastor Davi, e lá estavam muitos pastores. Aí, como minha irmã mais velha, ela tinha sido batizada com o Espírito Santo, ela e minha outra irmã tinha sido batizada com o Espírito Santo. Aí eu fiquei perguntando para ela, como que você foi batizado com o Espírito Santo de Deus? Daí ela falou para mim, se você quer ser batizado com o Espírito Santo de Deus, foi o que ela falou para mim e eu segui. Ela falou, você vai lá, e quando chegar o momento de oração, que todas as pessoas vão ajoelhar, é um momento de 1 hora de oração, assim, que retiro geralmente orava 1 hora e meia, até as pessoas iam se levantando, cada uma após uma. E ela falou, ajoelha e fala glória a Deus, aleluia. Só. Eu falei, mas... Ela falou, só fala isso. Só dá glória a Deus e fala aleluia. Não fala mais nada. E eu ajoelhei e comecei a falar glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E fui falando, glória a Deus. Eu dava glória a Deus e falava aleluia. E fui falando. Aquilo foi entrando na minha cabeça e eu falando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E foi aumentando. E foi aumentando. E eu comecei a sentir a presença. Porque muitas pessoas falam assim, realmente existe a presença do Espírito Santo? Realmente acontece a presença do Espírito Santo? Eu também tinha uma dúvida. Porque quando a gente não acontece com a gente, sempre existe uma palavra, a dúvida. A dúvida, ela divide. Mas o que aconteceu? Eu falando glória a Deus, aleluia, ajoelhando ali e buscando ao Senhor, o Espírito Santo ele começa a descer. Eu falando assim, muitas pessoas falam assim, mas como que ele desce? A presença dele, ele começa a copar. Você começa a sentir aproximação. Quando você se aproxima de uma pessoa, quando você está a uma distância de uma pessoa, você não sente ainda a aproximação dela. Mas quando você está com o olho fechado e uma pessoa se aproxima de você, você sente. Quando você está com os olhos abertos, você não sente tanto como você está com o olho fechado. Então eu com o olho fechado comecei a sentir a aproximação do Espírito Santo de Deus. E ele começou a aproximar de mim, mas ele vem de cima, ele desce. Ele vai descendo.
E conforme ele vai descendo, eu falando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, é como falo. É fogo. Mas esse fogo queima. A presença dele, ele traz alegria, traz uma alegria. O primeiro sentimento que acontece é o choro. Começa a descer as lágrimas, que elas não param. Mas o fogo, ele é tanto, que representa, você fala assim, naquele momento você fala, eu não vou aguentar. Mas ele continua descendo. E eu senti uma experiência. Eu posso dizer que eu tenho 50 anos. 50 anos eu tenho. Não existe experiência melhor do que a presença do Espírito Santo descer sobre a tua vida. Você pode ter tudo, casa, riqueza, pode adquirir tudo na tua vida. Mas se não tiver a presença do Espírito Santo na tua vida, é como fosse fosco. Posso dizer, o carvão é preto, mas quando chega o fogo nele, mesmo ele sendo preto, você olha a churrasqueira que ele começa a tomar uma forma de um brilho. Ele continua sendo um carvão quadrado, redondo, mas dentro dele há fogo. Então há uma transformação. Há uma transformação. E assim acontece com a gente. Quando o Espírito Santo ele invade você, acontece a transformação. E eu posso dizer que depois que você tem experiência com o Espírito Santo, como eu posso dizer, é um selo. Você é selado com o Espírito Santo. E você começa a receber dons. Vários dons. No começo você fica um pouco, vamos dizer, confuso. Mas depois, como a palavra diz, o Espírito Santo, o Espírito, ele é sujeito ao homem. Ele é sujeito ao homem. Porque quando acontece assim, uma manifestação dentro de uma igreja, o Espírito Santo ele começa a falar. E começa a falar uma profecia. E tem muita gente ali, e ele está falando, porque você está dando liberdade. Você dá liberdade ao Espírito Santo, ele começa a falar. Quanto mais liberdade você dá, mais ele cresce, mais ele vai crescendo. Aí se manifesta. Ele manifesta. Mas o que acontece? Ele continua sendo sujeito ao homem. Muitas pessoas falam assim, o Espírito Santo desceu sobre a minha vida e manifestou dentro da igreja e eu não tive controle. Não. Não pode acontecer assim, sabe por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Quando a pessoa não tem controle sobre o Espírito Santo de Deus, vai acontecer uma confusão. Ela vai falar assim, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu fiz. Não. Começa toda hora a manifestar também, né, pastor? É, ele começa... Cada 5 minutos manifesta o Espírito Santo. Exatamente. Quando eu estava lá na igreja do irmão dele, do pastor Armando, naquela época lá, que era a igreja pequena ainda, ele se manifestava. Muitas vezes eu estava no meio do povo, ele se manifestava. Porque começava a orar, ele já começava a falar em língua. E o pastor estava orando lá. E eu também estava orando em línguas. Mas quando o pastor parava, eu tinha que parar. Porque o Espírito é sujeito ao homem. Porque estava acontecendo um culto. Se você continua falando, daí causava confusão naquele momento. Causava confusão. Então eu quero dizer para você que a manifestação do Espírito Santo de Deus, ela acontece. Ela acontece. Ela não acontece em muitas pessoas, sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo ele começa a descer, que a pessoa sente a presença, a pessoa assusta. Então corta a ligação. A conexão. Corta a ligação. Parece que não. Corta a ligação. Muitos não são batizados com o Espírito Santo porque tem medo. Porque para acontecer o batismo tem que ter uma aproximação. Ele vai aproximar de você. Porque a palavra diz que o Espírito Santo
Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Então ele vai se aproximar de você. Mesmo você não vendo ele, mas você vai sentir a presença tão forte que você vai falar, Jesus. Meu Deus. Daí o que vai acontecer? Depois que parar a manifestação, que na primeira vez você vai ter que... Vai parar a manifestação, você ainda vai continuar tremendo ali, tremendo, tentando falar, mas você vai segurando, para de falar. Parou. Quando você chega na tua casa, você entra no quarto, você sente a presença dele. E você dá liberdade para ele, ele começa a se manifestar novamente. Mas você sabe que você tem controle sobre ele. Sim. Então quando você parar, alguém que vai batendo na porta, sua mãe, seu filho, bater na porta, você vai ter que parar. Você para, ele está dentro de você. Você para, atende a pessoa. Depois que a pessoa sair, você dá a liberdade, ele se manifesta novamente. E eu quero dizer algo muito importante. Quando acontecer o batismo do Espírito Santo na sua vida, porque eu acredito que vai acontecer na tua vida, porque eu não sou melhor do que você. Vai acontecer na tua vida quando você der liberdade e você fala, Senhor, eu quero sentir a presença do Senhor. Porque a presença de Deus é o Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus foi embora, ele falou, eis que vou embora. Mas para a terra não ficar morta. E Jesus era a luz do mundo. Para a terra não ficar morta, ele falou, eis que vou. Mas deixo ele, o Consolador. E quem é o Consolador? É o Espírito Santo de Deus. É ele que nos consola. E todo momento ele está perto de você. Ele está perto de você se manifestando. Só que você não deu liberdade para ele entrar em você. Quando ele entrar em você, se manifestar, vai ser um só. Você e ele. Vai ser um só. Daí ele começa a falar com você. Quando você vai fazer alguma coisa errada, você escuta. Quando você está indo para um caminho que é perigoso, ele vai falar contigo. Ele vai falar contigo. A Sônia, ela teve experiência também do batismo do Espírito Santo. E aí, Sônia, boa noite, Sônia. Tudo bem? Tá ouvindo aí? Não precisa ficar preocupada que ela não vai pôr no canal. Só se você quiser pôr no canal, depois a gente põe. Mas é só para a gente estar trocando ideia aqui. Eu queria, como o Anderson veio, né? E a gente falou sobre esse assunto. Então, acho importante que as pessoas que passaram por essa experiência, e a gente quer pegar pessoas que são fora, que estão, né, em torno de nós, do nosso conhecimento, para poder passar isso. Você pode falar alguma coisa? Não? Vocês estão me ouvindo? Sim, alto e claro. Então, eu ouvi do pastor aí, eu precisei me segurar aqui para não entrar aí no gancho dele que eu estava falando aí dele. Uhum. Poderia estar falando aqui de algumas experiências que eu tive. Um pouquinho mais alto, Sônia, se puder. Há mais tempo, mas eu gostaria de falar da experiência que eu tive ontem. Eu acho que a experiência que eu tive ontem à noite, ela é... Eu ainda estou sobre o efeito dela. E ela vem muito assim, calhar com isso que o pastor está falando. Eu me recolhi ao meu quarto ontem para fazer a oração. E só uma coisa assim, importante eu ia falar, tipo assim, deixar bem claro que assim, o pastor falou de estar na igreja. E ao contrário disso, eu estava na minha casa, no meu quarto, e eu em oração, e eu estava assim, me sentindo assim como se eu tivesse me desconectado de Deus. E eu comecei a pedir para Deus, que me ajudasse, pedir para Deus que olhasse para mim. E comecei a lembrar das palestras do Zayn e tudo que ele tem nos ensinado, que Deus está dentro de nós.
nesse momento que eu comecei a lembrar disso, e eu comecei a visualizar tudo que a gente já aprendeu, eu pedi para o Deus que habita dentro de nós, eu queria sentir Ele. E naquele momento eu precisava sentir Ele. Eu estava buscando ajuda para uma pessoa, você já sabe quem é a pessoa, e eu precisava ser forte, eu precisava buscar, eu precisava sentir o Deus que habita dentro de mim. E nessa, eu falei, estou bem mexida ainda, eu fui falando com Deus, eu fui pedindo para Deus se manifestar, e de repente, assim como o pastor falou, exatamente como o pastor falou, como se viesse do céu uma força, um fogo, um calor, um tampor, sem palavras, não dá para descrever. Eu fui tomada por esse tampor, por essa força. E em segundos, de dentro de mim, o meu Deus, o Espírito Santo de Deus, eu não sei ainda até o que eu falava com você primeiro, antes de dar esse testemunho, ele me encheu de uma força que eu nunca tinha experimentado. Uma força, uma presença, um amor. Uma presença. A presença, como o pastor falou aí, é do jeitinho que ele falou. É assim como se eu estivesse envolvida nisso. Envolvida nessa força, nesse calor, Mas o que mais me deixou assim, que eu ainda estou sob efeito, foi a força que veio de dentro de mim. E ela se encontrou com isso que veio do alto. E eu fiquei nesse estado, eu caí de joelho no meu quarto. Porque era inexplicável o que estava acontecendo. Era inexplicável porque 5 minutos a gente não tem noção de quem. Acho que quem já passou por isso sabe. 5 minutos antes, 10 minutos antes, eu não estava sentindo-me conectada com Deus. Eu estava achando que eu estava afastada de Deus. E ali eu estava, Deus estava ali comigo, o Espírito Santo estava ali comigo. E era tão maravilhoso aquilo, era tão maravilhoso, era tão forte. E outra fala do pastor que eu coloco no meu depoimento é que eu achei que eu não fosse me aguentar. Porque era muito forte, gente. Meu corpo todo tremia, mas eu sabia que isso era uma força maravilhosa, porque vinha de um amor maravilhoso. Eu sentia esse amor, eu sentia que era de Deus aquilo, então eu não tive medo. Quando eu terminei de entregar a pessoa, Santo visitasse aquela pessoa que estava precisando, e tudo foi se acalmando, outra fala do pastor. De joelhos eu dei glórias a Deus, gratidão a Deus, glórias a Deus. Isso foi várias vezes que eu falei, Rivaldo estava aqui, ele viu tudo. E quando eu me sentei na cama, eu chorava, mas era um choro de felicidade, era um choro de alegria, era um choro porque eu sentia que eu não estava só revestida, eu estava cheia do Espírito Santo. Isso foi óbvio que aconteceu. Então, é importante essa fala sua, Sônia, porque até para as pessoas irem acordando, descobrindo, conhecendo, né? Que Deus manifesta quando Deus se manifesta quando a gente pede, né? Porque por mais que a gente tem aquele contexto que a espiritualidade tem falado muito para nós nas nossas reuniões aí, nas palestras, o quê? Que você não precisa esperar sábado para ir na igreja, né? Nós não podemos ser médiums
ou religioso de sábado ou de quinta-feira à noite ou de domingo à noite, entendeu? Para a gente buscar a Deus é buscar na hora que você está precisando, naquela hora, né? Não esperar um dia marcado, que tem que estar lá, que tem que ter uma pessoa lá. Se não tiver aquela pessoa para falar, para fazer, Deus não vai se manifestar. Então, é esse atalho, né, que o Zá fala do Yogananda, de que assim, a gente pode sim, a hora que quiser, a hora que precisar, se comunicar com Deus, né? Receber auxílio dele, ou do Espírito Santo, de Jesus, de quem quer que seja. Então é importante essa fala sua, por quê? Porque o Anderson não veio também, mas o dele também aconteceu com ele na casa dele, né? Essa manifestação. Então, para as pessoas saberem que a gente não depende de alguém que fique representando a gente diante de Deus, porque somos todos filhos de Deus, né? Então, se somos todos filhos... Mais maravilhoso, o que achei mais maravilhoso foi assim, eu não estava sentindo, eu estava me sentindo fraca, você está entendendo? E eu falava, por que Deus não fala comigo? Por que Deus não fala comigo? Eu preciso tanto de Deus. E eu comecei assim, você está entendendo? Mas eu falava, mas eu estou tão fraca, eu não consigo me conectar com Deus. Por quê? Por quê? E daí veio a lembrança de tudo aquilo que o Charles pregava para a gente. Deus está dentro da gente. Aí eu comecei a sentir, Deus que está dentro de mim, se manifeste. Eu quero te sentir, Pai, eu quero te sentir. E eu fui pedindo, Milane, e daí foi acontecendo as coisas maravilhosas, tudo de uma vez. Foi maravilhoso, foi uma experiência assim que, como o pastor disse, eu posso viver aí mais 50